A gente está aqui no estande da BASF durante a tarde de campo de trigo da sede da Cotriel e conversa nesse momento com a Giovana Pauletti, que é representante então, da BASF na região, que fala para nós sobre o que foi apresentado aqui, Giovana, este ano, né, que o cenário ficou extremamente favorável para o trigo, né, o produtor, né, tem um portfólio importante e também tem que estar atento à questão das doenças. E a BASF apresentou também as suas alternativas e as suas soluções aqui, né? Perfeitamente, Roger. A gente está aqui hoje junto com a Cotriel, nessa parceria que a gente já tem já faz alguns anos, né, onde a gente demonstra aqui na área experimental parte das nossas soluções, né, tanto para o controle de doenças na cultura do trigo, como também para o manejo eficiente de plantas daninhas. Dentro desse portfólio bastante amplo que a gente busca através das áreas experimentais como essa aqui na cooperativa, demonstrar o posicionamento mais assertivo, novamente pensando na produtividade e na rentabilidade da cultura. E esse ano, né, Giovana, se tem que ficar bastante atento à questão das doenças, principalmente as doenças do final de ciclo de trigo, que elas esse ano, né, atacaram bastante, né, não se tem uma pressão tão grande de invasoras, mas de doenças tem que ter todo o cuidado do mundo, né? Com certeza, agora com esses últimos dias bastante propícios com bastante chuva, né, a gente tem uma maior tendência ao ataque de giberela na cultura do trigo. Então, bastante importante a gente estar de olho tanto no momento da aplicação, né, no estágio da cultura, mas também tendo em vista o clima, né, com essas últimas chuvas aí bastante propício para a doença. E agora também pensar no plantio de soja, né? Todo o cuidado é pouco, né? Ela vai ter que estar em maiores condições, né? A área tem que estar em maiores condições para receber essa planta tão importante também quanto foi essa de inverno aqui, né? Perfeitamente. E aí, pensando nisso também, a gente traz as soluções herbicidas, né? Porque entendemos que o manejo de plantas daninhas ele não acontece somente no pré-plantio da soja, que é o momento que a gente está vivendo hoje. Mas ele faz parte de um manejo do ano inteiro, do ciclo inteiro das culturas que vão estar presentes nas áreas. E é isso que um pouquinho que a gente quer mostrar hoje. Como trabalhar melhor com os herbicidas e em que momentos trabalhar com eles para que a gente tenha um manejo mais assertivo. Muito bem, Giovana Pauletti da BASF falando aqui no nosso programa. Nós estamos aqui no stand da Biotrigo, aqui na tarde de campo de trigo da Cotriel, da sede, e a gente conversa com o supervisor comercial da Biotrigo, o Felipe Carlotto, que vai falar para nós um pouco sobre os cultivares. Esse ano, que o cenário está bastante favorável para o trigo, a Biotrigo é destaque em todo o estado do Rio Grande do Sul, com cultivares com excelentes produtividades, com um cenário muito bom esse ano. O Felipe, falando, né, principalmente a começar pelo trigo, né, esse ano está muito bem, né? Os produtores estão muito satisfeitos com o bom desenvolvimento das áreas de inverno e esse know-how aí oferecido pela Biotrigo e seus cultivares, Felipe. Exatamente, Roger. É um prazer estar falando com vocês hoje aqui na tarde de campo de inverno da Cotriel. A Biotrigo também está muito satisfeita, né? Esse ano, pela questão do aumento da área de trigo, o produtor está investindo bastante na cultura, muito puxado por esse aumento de preço que nós temos hoje da matéria-prima, né? Do trigo mesmo. E hoje cabe destacar que a gente tem uma evolução muito grande na questão da qualidade industrial dos materiais. Se nós pegarmos aí 8 ou 10 anos atrás, um dos materiais mais plantados na região era um material que se desempenhava bem agronomicamente, porém ele não tinha uma qualidade industrial que agradava a indústria moageira. E hoje, com os materiais que a gente tem no portfólio, hoje não sai nenhum material da Biotrigo, Roger, se ele não tiver uma qualidade industrial que agrade a indústria moageira. Então nós temos dois pilares que nós seguimos. Que o material tem que ser muito bom no campo, tem que ser produtivo, tem que ser resistente às doenças e tem que ser com uma ótima qualidade industrial que vai agradar a indústria moageira. E hoje o moinho está comprando o nosso trigo. Antigamente entrava muito trigo argentino. E hoje esse acréscimo de preço que nós temos é porque nós criamos um mercado e hoje o produtor está vendo esse mercado e está ampliando a área. E nós temos cultivares com um desempenho muito bom a campo, cultivares cada vez melhores e em vários cenários. A gente pode atender o produtor. Se o produtor busca rendimento, a gente tem material para isso. Se o produtor busca segurança, que não vai investir muito, materiais mais resistentes a doenças, nós temos materiais para isso. E se o produtor busca ciclo, quer abrir plantio ou quer fechar plantio, a segurança é muito maior hoje para o produtor investir na cultura do trigo do que antigamente. Então hoje, rentabilizando no inverno e com os materiais, com a qualidade e a produtividade que nós temos, está um cenário muito interessante para aumentar e para o produtor continuar investindo na cultura do trigo.
Bom, Felipe, vamos falar dos cultivares que se destacam aqui na região da Cotriel. Quais que foram os mais plantados e como é que foi o desenvolvimento deles? Uma vez que, como a gente estava falando antes de conversar aqui, né, nós não tivemos no mês de setembro, que era um mês que dava muita geada, nós tivemos julho e agosto, principalmente, dos meses mais frios, mas setembro e agora, esse mês está terminando de setembro, outubro, a perspectiva é que nós não tenhamos dias tão frios, nem tão úmidos, o que está muito favorável para o trigo, né? Exatamente, Roger. Nós estamos com um cenário muito bom para o trigo esse ano. Uma das cultivares mais plantadas dentro da região é o Tebil Audaz. Ele é um material filho de Toruque, que foi um dos materiais mais plantados. Nos últimos 3 anos, o material mais vendido do Brasil foi Tebil Toruque. A Audaz veio com esse mesmo potencial produtivo de Toruque, porém entregando um pacote fitossanitário muito mais equilibrado. Então é muito melhor, um material que tem um pacote fitossanitário melhor para as doenças do que Toruque e traz o mesmo potencial produtivo que seu pai, e entregando um porte menor também, que no material que não tem tanto problema com acamamento. Se o produtor faz um investimento normal, o material se desempenha muito bem e entrega uma excelente qualidade industrial e uma excelente produtividade. Outro material que vem se destacando muito é Tebil Ponteiro. É um material que está crescendo muito, hoje já é o material mais vendido do Brasil, já é um material que tem um ciclo um pouco mais longo. Dentro do portfólio da Biotrigo, é um material de melhor pacote fitossanitário mais equilibrado, material que já entrega uma resistência ao ídio, uma boa tolerância à bacteriose, as principais doenças que nós temos hoje, e com um potencial produtivo muito grande, um potencial produtivo que agrada o produtor na lavoura. Outra grande característica de Tebil Ponteiro é que ele pode ser semeado em áreas que têm um problema com alumínio tóxico. O material tem uma tolerância maior e também desempenha um bom papel num ano mais seco, como foi o ano passado. Então isso propiciou que Tebil Ponteiro aumentasse bastante a área. E os dois materiais hoje que nós temos maior área dentro da atuação da Cotriel é Tebil Audaz e Tebil Ponteiro, um de ciclo um pouco mais precoce e um de ciclo mais longo. Entregando os dois, entregam uma excelente qualidade industrial e são muito bons no campo aí e estão suprindo a necessidade dos produtores. E falando em entregar, vão entregar bons nutrientes e uma excelente área para o plantio da soja que vem aqui na frente, né, Felipe? Exatamente, Roger. É muito importante nós falar dos benefícios que o trigo traz no sistema de produção também, para dentro da propriedade do produtor. Hoje nós temos benefícios agronômicos, né? O trigo deixa uma palhada, então em anos que chove um pouco mais, ele segura bastante a erosão laminar. Outro grande benefício que o trigo traz é o controle de plantas daninhas. Ele entrega uma área limpa para a cultura da soja. E hoje a gente sabe que o custo da terra está muito alto, né? Está muito alto para o produtor fazer só uma safra por ano. E hoje, com a rentabilidade que o trigo está entregando, o produtor consegue diluir seus custos e sobra a soja no final, um lucro líquido maior para ele da soja, se ele tem uma diluição de custos no inverno com a cultura do trigo. Muito obrigado, Felipe Carlotto, da Biotrigo, falando sobre os benefícios desta área importante esse ano que aumentou de forma significativa o plantio na região de abrangência da Cotriel. A gente conversa nesse momento então com a Theonas Louce, engenheiro agrônomo, fala para nós sobre a empresa ICL, né, que esse ano é uma das novas parceiras nas tardes de campo da Cotriel, né, e aqui apresentou na sede um pouco o seu portfólio. Vamos começar falando, né, Theonas, sobre a empresa ICL, como ela nasceu aqui, atualmente essa empresa se dedica para o nosso produtor associado INTD. Saudação, Theonas. Boa tarde, Roger, boa tarde, ouvinte. A ICL é uma empresa israelense com sede global em Israel. Ela é uma empresa multinacional focada em fertilizantes. Então, o foco, o DNA da empresa é fertilizantes, seja ele fonte de sólidos para uso no solo e fertilizantes foliares. Ela é a empresa número 1 em produtora de polissulfato e está entre as 3 maiores empresas aí de fertilizantes a níveis mundiais. Atualmente ela comprou a Compass Minerals, o negócio aconteceu em julho e nós da ICL hoje somos parceiros da Cotriel desde 2010. O que nós temos aqui para oferecer para o agricultor? Para oferecer para o agricultor, principalmente nós temos
o sulfugran, né, fertilizantes a nível de solo. Hoje o agricultor ele não pode só pensar em nitrogênio, não só em fósforo e também em potássio, mas ele tem que ter as análises de solo aí, principalmente a cada 2 anos, e prestar atenção no nutriente chamado enxofre, o qual ele faz parte de proteína de soja e é extraído devido às altas produtividades. Então, dentro da Cotrial a gente tem a linha Sulfugran, que aí vai fornecer o enxofre, é um fertilizante normal. Uma soja que produz entre 70 a 80 sacas, ela extrai aí 25 quilos de enxofre todo ano via grão. Então, na teoria, todo ano nós devemos adubar aí com esse fertilizante chamado enxofre. Outro nutriente que é importante, pessoal, é o boro. O boro, ele junto com o cálcio, ele ajuda a planta a formar estrutura celular, então parede celular. O boro é importante para crescimento de raiz, principalmente se nós pensar em quanto maior o volume de uma raiz no solo, mais ela absorve água, mais ela absorve nutrientes. Então o boro junto com o cálcio faz com que a planta cresça mais raiz, tenha uma parede celular mais tenra e também faz com que a planta segure mais flor. Flor viável significa uma vagem a mais, flor viável em trigo vai significar uma espigueta a mais, um grão de trigo a mais. Então vamos pensar em soja, vagem e vai ter consequentemente grão de soja. Nessa linha a gente tem o Sulfugran B Max, hoje trabalhando aí via solo, a agricultura de precisão ou o próprio produtor pode trabalhar entre um volume aplicado 50 até 70 quilos por hectare anual. E ainda nós temos o Produbor, que é uma fonte de boro, uma fonte ulexita, que é de extrema importância. Então, a revolução da agricultura veio com a agricultura de precisão, para nós conhecer perfil de solo, conhecer solo, aumentar os níveis de fertilidade no solo, colocar calcário e também temos que prestar atenção em enxofre e boro, certo? Pensando nisso, nós trabalhamos toda uma linha de fertilizantes, né, foliares dentro da Cotriel. A gente fala em nutrição equilibrada. Hoje a gente tem aí tratamento de semente. Todo o TSI da Cotriel ele é com o nosso portfólio aí, o Kelmax e o Upseeds. Então são fertilizantes para nutrir a semente, fazer com que a gente tenha um stand de plantas melhores e fornece os nutrientes aí, níquel, cobalto e molibdênio, mais um promotor hormonal para com que a planta germine numa qualidade e se estabeleça uma densidade de planta adequada lá na lavoura. E aí aplicações aéreas, nós temos aí o Tônus, vai atuar na fixação biológica de nitrogênio em soja. Para trigo ele vai ajudar na melhoria da absorção do nitrogênio. Então tu aplica Tônus lá junto no herbicida para depois fazer uma aplicação de ureia. Tu vai ter um melhor aproveitamento de todo esse nitrogênio. E pensando mais na fase de florescimento em trigo, a gente pode trabalhar aí um Concorde, que é para estimular a planta a transportar mais e também a extrair mais nutrientes do solo e passar por alguns intempéries, seja ele de um dia nublado, né, uma estiagem, uma falta de luz, faz com que a planta forme estrutura reprodutiva. E também lá na fase de enchimento de grão, que é uma fase de extrema importância, a gente tem que ter qualidade e peso de grão. Ali a gente pode estar trabalhando um produto chamado Transloc, que ele vai fornecer magnésio, que ajuda a planta a transportar esses nutrientes mais da folha para o grão. Então a gente tem todo um portfólio hoje pensando em atender todas as fases da cultura, seja ela trigo, seja ela soja, seja ela milho. E o produtor esse ano investiu em trigo, né, Theonas, e vai deixar um bom nível de nutrientes para a soja. Esse ano, aliás, está o cenário todo favorável, da questão de clima para o próprio trigo. O produtor entendeu que tem que fazer mais que uma safra, então ele vai ter uma boa rentabilidade de trigo, vai deixar bons nutrientes para a soja e agora já pode começar a planejar o plantio com nutrientes adequados, com cultivares adequados e com o melhor cenário possível, né? Sim, quando o produtor está estabelecendo uma lavoura de trigo, ele já tem que pensar lá na cultura pós-trigo, pensar numa soja. E aí quando você faz uma lavoura pensando em trigo, tu faz uma rotação de cultura, tu maneja a planta daninha, tu corrige deficiências nutricionais e tu faz um preparo lá para a tua lavoura de verão. Então isso, o trigo ele tem que entrar, eu acho, em todas as propriedades, ele parte da propriedade aí 25 a 30
40% tem que ter o trigo. Hoje a gente tem várias cultivares de trigo aí que atendem todas as propriedades e todos os manejos, seja ele de médio a alto investimento. Muito bem, Jonas Dolce, da empresa ICL, então, que recentemente adquiriu a Compass Minerals, falando então sobre esta empresa, que é a nova parceira da Cotriel nas tardes de campo de trigo, que nós realizaremos então, começamos aqui pela sede, realizaremos mais em Capão do Valo e também em Arroio do Tigre, falando então sobre a importância da questão de nutrição das plantas e o bom cenário que esse ano nós teremos, principalmente por causa do trigo. Assessor de grãos de fomento da Cotriel, Cristiano Coraza, vai fazer uma avaliação desta primeira das 3 tardes de campo que aconteceu nesta sexta-feira, de 1º de outubro, aqui na área experimental da sede. Cristiano, esse ano, essa é a retomada dos eventos presenciais, tivemos as tardes de campo esse ano de forma virtual, e o produtor, né, os quase 200 produtores que estiveram aqui nesta, que foi a primeira oportunidade de ver os cultivares de trigo aqui na sede, puderam ver cultivares, uma cultura que esse ano está muito importante na área da Cotriel, que cresceu bastante, né, Cristiano? Exatamente, Roger. A gente cumprimenta aí você, cumprimenta aí os nossos ouvintes, né? A gente quer cumprimentar e agradecer a todos os associados e colegas que tiveram presente aí na nossa tarde de campo de trigo, né? E como você falou, Roger, para nós está sendo bem satisfatório, né, a gente poder estar voltando, né, nesses eventos presenciais, né? Não que as lives não nos serviam, né? Mas tem coisas que a gente precisa pegar na mão, olhar, né, tatear, né, e que com a live a gente não consegue ter a noção, né? Então a gente está bem feliz nesse sentido. E Roger, como eu estava falando até nos grupos que a gente fez a abertura, né, o trigo sempre foi uma cultura muito importante para a região, né? Se eu não me engano, o dado que a gente tem hoje é que o estado está com a maior área aí nos últimos anos, né, dos últimos 8, 10 anos, né, e isso traduz aqui para a nossa região também, né. Só para você ter uma noção, nós temos hoje, Roger, 190 mil hectares de abrangência, né, da nossa área de abrangência da Cotriel, e hoje a gente chegou a 42 mil hectares de trigo, né. Então é uma área bem expressiva, se comparado a 2 anos atrás, que a gente tinha 17, 18 mil hectares, né, e talvez não era viável ou não era atrativo para o produtor, né. Então a gente vem aí de um período aí de 2 anos, e tomara que isso se perdure aí nos próximos anos também, onde a cultura de inverno ela começou a ser vista diferente. Ela começou a chamar atenção, ela começou a rentabilizar mais o produtor, os custos de produção começaram a ser um pouco mais ajustados, né? A própria políticas de seguros, né? Com seguros mais completos, digamos assim, né? Que realmente levam para o produtor aquela segurança que ele precisa ter, né? No momento se precisar acionar ou não. Então isso também o produtor leva em conta na hora de formar uma lavoura. E uma coisa também, Roger, que a gente ficou feliz hoje de ouvindo de alguns produtores aqui, é que produtores relatando, não, eu vou aumentar a minha área ano que vem, produtores que vieram e que não são plantadores de trigo, não, acho que eu vou semear um pedaço de uma área ano que vem porque eu estou vendo o trigo ser viável para o inverno, coisas que talvez a gente não via isso tão nítido que nem agora, né, nos últimos anos. Que compareçam então os nossos associados, agora dia 8 em Capão do Valo, dia 14 em Arroio do Tigre, a região do Vale do Rio Pardo, inclusive, surpreendentemente aumentou muito a área de trigo, o pessoal passou a entender, né, que não é só pousio ou áreas destinadas para gado lá que se coloca, e Arroio do Tigre também surpreendentemente aumentou a área. Então, pessoal que compareça nessas outras tardes de campo, que muitas novidades vão aparecer, e esse contato com as empresas, como você disse, a questão ser palpável, de conversar, trocar ideias, é fundamental, né, Cristiano? Exatamente, Roger, você tocou num ponto, e a gente vem aí nos últimos 2 anos desafiando os nossos colegas da região sul, né? Levando para eles a importância que tem essa cultura de inverno, para que eles consigam, né, quebrar esse paradigma com o produtor, o inverno não é viável, né? E a gente está vendo, né, você falou no Arroio do Tigre, a gente vai ter um no Capão do Valo também, na semana que vem, na sexta-feira que vem, no dia 8, né, e depois no Arroio do Tigre, dia 14, que eram regiões que não eram tradicionais, muito pelo contrário, né? A gente tinha invernos aí que não tinha uma lavoura de trigo nessas regiões, né? E hoje, pega Capão do Valo com quase 10% da sua área de abrangência, pode ser pouco, né? Mas é uma área significativa para uma região onde não se usava trigo, por exemplo. Então, assim, como eu falei no início, o produtor está vendo a importância da cultura, ela está rentabilizando, sem falar em toda a parte de manejo, né? Rotação de cultura, estruturação de solo, né? Que aí é outra conversa, né? Que dá para a gente fazer mais um bate-papo, né? Que o produtor tem de benefício também. Então,
Roger, a gente novamente agradece, né, a todos os produtores, que foram quase 200 produtores que se fizeram presente hoje à tarde, né, as empresas que aqui tiveram presente, a BASF, nossa parceira, aí já de 5 anos no campo, a gente tem uma parceria de intercooperação no campo com a BASF, né, ao pessoal do Inimet, né, o Solismar, coordenador do Inimet, que esteve aqui gentilmente e nos presenteou aí com as previsões climáticas, né, o produtor, ele chega agora nessa época, né, mesmo tendo trigo no campo, mas ele já está programando a lavoura de soja, né? Ele quer saber se ele antecipa o plantio, o que ele faz, se o tempo vai chover, se não vai, né? Então é muito importante isso também. Pode nos dar uma noção, né, de como o produtor vai se portar agora no início do plantio da soja também, né? A ICL, a nossa parceira aí há mais de 10 anos, né? Antes Compass, agora mudou o nome, é ICL, né, de folhares também. A gente está começando um trabalho todo diferenciado na parte de folhares para trigo também, para cada vez agregar mais produtividade, né? A Biotrigo, como eu falei antes, foi nossa parceira e hoje a nossa multiplicação de semente é exclusiva Biotrigo, né? Então a gente tem muito orgulho de ter eles do nosso lado, então a gente agradece o Felipe, em nome dele toda a equipe da Biotrigo. E a nossa equipe da Cotrijal, né, Roger? Porque sem a nossa equipe, sem os meninos aí que estão há uma semana trabalhando no campo, se não fosse eles, né, o dia de campo não se realizava, né, desse formato. E a gente já convida, né, Roger, os nossos associados, parceiros, enfim, né, então para o dia 8, lá no Capão do Valo, o associado lá daquela região, Pantano Grande, né, que querem ir lá olhar o campo, tá muito bonito, os meninos nos mandaram fotos essa semana, o campo tá especial, tem muito bonito, muito material legal lá, né, e depois no dia 14, né, de outubro, lá no Arroio do Tigre, então, como você falou, é uma tecnologia nova que a gente está levando, é um material novo para o inverno, para o produtor poder viabilizar também, né, um pouquinho mais aí a sua fazenda, né, e ter o trigo no portfólio a partir de agora. Assessor de grãos fomento da Cotrijal, Cristiano Coraza, fazendo a avaliação da primeira das tardes de campo realizada nesse 1º de outubro na sede da Cotrijal.